Pois é, velho. Aí quando eu tava terminando a faculdade, aí eu não pensava de fazer estúdio. Que o estúdio que eu faço hoje é um complemento daquilo que eu fazia antes. Hoje não, hoje já faz parte da minha vida. Mas o que eu fazia antes, sabe? E aí quando eu tava terminando, aí eu falei, pô, eu queria narrar vôlei, basquete, futebol, eu queria fazer isso. Sim. Aí eu comecei numa rádio pequena do interior, eu pegava, você lembra, você deve lembrar dos gravadores de rolo? Sim. Akai? Sim. Akai, grandes, Akai, né? Eu tinha um. Quanto pesa aquilo lá? Uns 10 quilos, 15 quilos? Se não me engano, entre 10 e 15. Eu pegava daqueles Akai sozinho, levava, botava nas costas, ia num ginásio de esporte de uma determinada cidade ou num campo de futebol. Aí eu gravava. Tinha uma pessoa aqui de Londrina, hoje o filho dele é juiz de direito, ele foi um grande advogado, não precisa falar o nome, mas ele ia comigo. Um dia ele falou, poxa, eu vou com você. E ele me ajudou muito. Então ele me ajudava, ele comentava para mim, eu narrava e ele comentava. Aí levava para a rádio. Chegava na rádio, o diretor ouvia, não aprovava. Isso foram um mês, 2 meses, umas 5, 6 gravações. Sim. Aí um determinado dia ele aprovou a minha narração, mas ninguém me ajudava. Esse advogado, ele me ajudava porque ele comentava e ele me dava algumas dicas assim, mas não me falava mais nada. Então aí o diretor falou, olha, eu vou colocar você no ar, porque acho que de dó, né? Falou, com pena, coitado. Dá uma chance. Aquele sol quente, aquele gravador em cima do ombro, e não tinha um bendito que dava a carona, mas que eu ficava mais pé da cara. Mas enfim, aí o primeiro dia que foi pro ar a gravação, o jogo foi de manhã. É o Stella Maris de Andirá, o jogo foi de manhã. E Stella Maris de Andirá e Vossen de Assis, duas equipes que até hoje existem. Aí, quando foi pro ar, aí a cidade parou, velho. A cidade parou, porque todo mundo, os caras queriam ver o nome deles no rádio, e eu queria ver eu narrando no rádio. Meu Deus, aquilo pra mim era a maior glória. Esse foi o começo, e aí depois de uns tempos, uns 2, 3 meses, eu já comecei a fazer abertura de jornadas esportivas, aí era tudo por escrito, tudo laudas, né? Sim. Aí eu fazia pro narrador que vinha em seguida. Depois disso daí, um dia acabaram-se as laudas e eu não tinha mais argumento, o narrador atrasou. Aí o comentarista falou, você vai narrar. Ah, não, aí me deu uma tremedeira, mas aquilo parece que eu ia morrer. Falei, trancou tudo, eu não consegui narrar. Falei, não consigo. Tentei, mas não consegui. Mas falei, mas você narra gravado. Mas aqui é ao vivo e é profissional. Eu travei, isso foi na cidade de Bandeirantes. Aí, pra minha sorte, né? Lá em cima ajudou, né? Aí o narrador chegou e tal. Aí eu fui tentando ficar com ele, fica comigo aqui, Aí eu fui tentando, aí entrei no mundo do esporte, futebol, vôlei e basquete. Aí as coisas foram acontecendo e eu fui me familiarizando, né? Aí fiz muita reportagem, era repórter de campo, era repórter de quadra, né? Aí depois, nas reportagens eu ficava sacando os caras na área. Aí depois eu fiz em Marília um curso de dicção, de impostação, de como respirar e tal, para narrar futebol, vôlei e basquete. E assim, tem um senhor de Cornélio Procópio, que ele me acompanhava muito, inclusive ele é tio do Fernando Brevelieri, aqui de Londrina, da Tarobá, Fernando, que é muito meu amigo, e aí ele me ensinou também, porque eu narrava muito, você entende? Mas exemplo, o futebol, o basquete e o vôlei, só que eu não falava onde estava a bola. Quer dizer, eu fazia tudo e fazia tudo errado. Falou, você faz tudo, é maravilhoso, você tem um pique aqui, mas não falava onde estava a bola, a cortada do vôlei, eu não sabia de nada, você entende? Aí ele me ensinou e assim, aí eu fui adiantando, tentando até chegar, desenvolvendo até chegar onde que... E eu já tive o prazer de ouvir o Alcir narrando, e vou dizer, a emoção é grande. Eu tenho vários gols, o vôlei, quando o vôlei feminino do Brasil foi campeão em Atlanta, eu tive a oportunidade de narrar o feminino, o vôlei masculino. Quando o basquete no Maracanãzinho, eu tive a oportunidade. Quando eu fui agora com a seleção brasileira em Washington, eu fui lá no Chicago Bulls, você entende? Então o presidente do Chicago Bulls estava no hotel que a gente estava, né? Não que eu merecesse o hotel, porque era
hotel muito luxuoso, mas só o único pobre que tinha lá sou eu, mas é porque o meu diretor estava pagando. Aí eu conversei com ele, aí ele me levou, aí eu fui ver 8 mil pessoas em Washington, o Chicago, enfrentando, acho que era o Lakers, e eu fiquei vendo assim, falei, sabe, aquela uma coisa assim que eu não acreditava no que eu estava vendo. Aí dei entrevista para a BBC de Londres, dei entrevista para a Rádio DC de Washington, sabe, foi muito bacana. Gente, eu tô falando, o peso aqui é grande, eu tô tremendo na base. Não. São coisas que já se passaram, né, Jean? Não, sim, mas eu digo, não é qualquer pessoa que tem uma história dessa, ou seja, imos e vamos, venhamos e convenhamos. Dentro do rádio hoje, aqui dentro da nossa macro região, são poucos que têm esse peso, esse conhecimento, na verdade, né? Traz essa experiência, essa bagagem toda. Eu tive a oportunidade de viver muito tempo longe do Brasil, né? Eu ficava 8 meses, 9 meses fora e 3 aqui, devido que eu acompanhava o basquete, o vôlei, Olimpíadas, seleção brasileira. A primeira transmissão foi na Colômbia, pela Rádio Clube Paranaense com o capitão Hidalgo, que era o meu diretor. O jogo foi em Barranquilha, a primeira transmissão que eu sei, que se marca, né? Sim. Em Barranquilha, na Colômbia, Atlético Júnior de Barranquilha e Flamengo. Não tinha cabine, eu transmiti embaixo no fosso e estava ventando, eu lembro. Então tem aquelas areia que os caras colocam na pista, né? Sim. Então o vento soprava, enchia os olhos de areia, a boca, e água. Essa foi a primeira transmissão. E eu lembro que aí um amigo meu de Curitiba ligou me cumprimentando, e bastante pessoas, foi a primeira. Aí a partir dali foi Libertadores da América, aí começaram as viagens, sabe? Aí eu lembro que tinha, você entende, e quem está nos acompanhando também, que vive rádio, tinha o delay, né? 5 segundos, rapaz. E o meu diretor disse, cuidado. Aí eu achava que não. Quando eu comecei, muito boa noite, amigos do Brasil. Aí, quando eu fechava a boca, vinha aqui no meu ouvido. Muito boa noite, amigos do Brasil, Brasil. Nossa, eu fiquei louco, arranquei o fone. Você entende? São experiências. Sim. Aí daí, Libertadores da América, e tive a possibilidade de fazer 8 Olimpíadas, você entende? Eu fiz várias Olimpíadas, inclusive Pequim, Atlanta, Moscou, né? E fiz 6 Copas do Mundo. Inclusive, numa dessas Copas do Mundo, eu tive a possibilidade de, quando o Brasil foi tetra nos Estados Unidos, em Los Angeles, a gente fazia alternativo, eu e o J. Matheus, e coube para mim na hora do Baggio, né, do Brasil e Itália, de chutar o pênalti para fora. Coube para mim, que eu guardo com muito carinho, e eu que, sabe, narrei aquele lance que era como se fosse um gol, né? Sim. E quando nós chegamos aqui em Londrina, tinha um trio elétrico na cidade e tinha umas 4, 5 mil pessoas esperando a gente no aeroporto, e o trio elétrico rodava o meu gol, sabe? Rodava a minha narração. Nossa, foi um orgulho muito grande, uma coisa muito bonita. É uma emoção que não tem explicação. Não, né? Tem explicação, é uma coisa que marcou na minha vida também. É um filho que a gente está vendo ali, na verdade, sim, né? Porque é uma coisa que... Essas são as coisas alegres, né? Sim. Agora tem as exceções, o basquete feminino perder, o vôlei feminino, o basquete masculino, o vôlei masculino, o Brasil, como em Turim, na Itália. Eu fui assim, todo entusiasmado eu estava em Roma, ficava uma equipe em Roma e uma equipe em Turim, onde o Brasil fazia a primeira fase. Aí o narrador de Turim foi para Roma, e o narrador de Roma foi para Turim, no caso eu. Sim. Aí, nossa, eu tô entusiasmado, né? Brasil e Argentina. A cidade de Turim parecia uma cidade brasileira, toda ela lotada de verde e amarelo, né? Mas maioria brasileiro, né? E eu fui pro estádio e o Brasil, eu lembro o Maradona machucado, e na minha frente, onde eu estava eu, JB Faria, que era meu diretor, Luciano do Vale, e o Tino Marcos, você entende? E todos nós aqui, todos juntos ali, rádio e TV. E na nossa frente ele deu passe pro Canija, e o Canija fez o gol da Argentina. E o Brasil foi desclassificado. Então tem os positivos e os negativos também, né? Mas você tem que, você tem que reservar tudo isso daí para que você possa guardar para o teu currículo, para a sua história. Mas sim, é muito bacana. Vive só de notícias